Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. O termo grego para inspirado significa soprar, na verdade. A palavra theopneustos do grego não dá o sentido de inspirar para dentro, mas de soprar. Isso significa que toda a Bíblia foi soprada, ou seja, ela é a palavra de Deus. Esse termo inspiração se refere, portanto, à influência sobrenatural de Deus para ele comunicar a sua mensagem por meio de seres humanos. Deus inspira, sopra, diríamos assim, atua sobrenaturalmente na mente do profeta para que ele escreva a respeito das verdades divinas. O Espírito Santo está envolvido diretamente nesse trabalho. 2 Pedro 1,21 é dito, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui percebemos que os seres humanos foram apenas instrumentos para o Espírito Santo comunicar a mensagem divina. E ele fez uso da inspiração para impulsioná-los a registrarem a vontade de Deus. É por isso que você e eu encontramos uma perfeita unidade na Bíblia. Sendo que o Espírito Santo inspirou o Antigo e o Novo Testamento, você vai perceber que todos os profetas falam, conduzem ao mesmo clímax, a salvação eterna por meio de Jesus Cristo. Precisamos entender, amigo ouvinte, que no processo de inspiração, Deus não tira a personalidade do profeta. Deus permite que o profeta continue sendo ser humano. É por isso que você vai perceber na Bíblia questões culturais que muitas vezes não têm a ver com aquilo que nós entendemos. Por exemplo, você lê em Levítico, capítulo 11, que o morcego é descrito como sendo uma ave, mas nós sabemos que ele não é uma ave. Porém, o autor, quando via o morcego voar, ele pensava que era o quê? Óbvio, uma ave. Você vê, por exemplo, em Josué, capítulo 10, a descrição de que o sol parou. Nós sabemos que o sol não para, são os movimentos da terra é que determinam. É a terra girando no seu próprio eixo que determina dia e noite. Então perceba, a Bíblia é a perfeita palavra de Deus na imperfeita linguagem humana. E se até hoje você e eu usamos expressões como pôr do sol, sendo que o sol não se põe, por que o autor bíblico não poderia usar a expressão o sol parou? Então, é ridículo quando um incrédulo quer julgar a veracidade da Bíblia por Deus se utilizar da linguagem humana para comunicar a sua verdade. A inspiração não é verbal como muitos pensam, ou seja, Deus não ditou cada palavrinha da Bíblia. Em alguns poucos casos, sim, você percebe Deus dizendo para o profeta escrever exatamente o que ele disse. Mas isso ocorre em pouquíssimos casos. Na grande maioria das vezes, Deus usa o processo de inspiração chamado inspiração dinâmica ou inspiração do pensamento. O que é isso? Deus inspira a mente do ser humano. Porém, as palavras para expressarem as ideias divinas são do próprio ser humano. A palavra é de Deus, as palavras usadas são do homem. E por isso você e eu podemos dizer, com base em 2 Pedro 1:19-21, que a Bíblia é a perfeita e infalível palavra de Deus na imperfeita e falível linguagem humana. Há momentos em que Deus, ao atuar no pensamento do profeta, Deus ajuda o profeta até mesmo a pesquisar algumas fontes e documentos existentes para ele expressar melhor aqueles conceitos divinos. Isso aconteceu, por exemplo, com Lucas. Se você ler Lucas 1:1-3, você percebe que o evangelista Lucas escreveu o seu evangelho inspirado por Deus, porém ele fez uso de fontes históricas confiáveis, ele fez uma pesquisa de campo para escrever, para redigir o seu evangelho. Então veja, o processo de inspiração é algo muito dinâmico. Deus pode ditar em alguns momentos? Pode. Porém, na grande maioria das vezes, ele inspira o pensamento do profeta e permite que o profeta continue utilizando da sua linguagem humana, porque Deus é um comunicador por excelência.
Deus precisa revelar verdades divinas profundas, porém numa linguagem humana acessível. Por isso, amigo ouvinte, você e eu dependemos totalmente do Espírito para compreendermos a palavra de Deus. Porque se Ele revelou a Deus e inspirou as Escrituras, precisamos dele para compreendermos a revelação, para compreendermos também a inspiração. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.